Boa noite, igreja. Abra sua Bíblia em Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6, diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Você crê nisso? É você que deixou a sua casa essa noite, você que está aqui por vontade própria, talvez você teria outros planos para essa noite, se fosse continuar o lockdown, né? Mas algo mais forte te trouxe aqui. Algo mais forte. Falou, não, eu preciso ir para a igreja hoje. Você crê que Ele existe, você que está buscando a Ele de todo o coração, a palavra de Deus nos fala que você será recompensado. É isso que nós acabamos de ler. Ele recompensa aqueles que o buscam de todo o coração. E é sobre isso que eu quero falar essa noite, sobre essa recompensa de Deus a quem busca Ele de todo o coração. Na história bíblica, na Bíblia a gente encontra vários relatos de pessoas que buscaram a Deus. E os reis são exemplos muito claros para nós. E dos reis a gente pode dividir em dois grupos, os reis que obedeceram a Deus e os que não obedeceram a Deus. E os que obedeceram a Deus viram os propósitos de Deus se cumprir na sua nação, viram o propósito de Deus se cumprir nas suas famílias, nas batalhas que tiveram. Deus foi dando vitórias. A mão de Deus estava sobre esses reis. E ao contrário, aqueles que não buscaram a Deus tiveram consequências terríveis, né? Foram talvez as consequências que penalizaram até as suas nações. Até o povo foi penalizado por um rei que não seguiu a Deus. Então, o que é buscar a Deus? Eu busco ou não busco a Deus? Claro que sim, mas o que é esse buscar a Deus? Com certeza você já ouviu essa expressão, né? Você já falou de buscar a Deus. Precisamos buscar a Deus, você precisa buscar a Deus. Com toda certeza você já ouviu essa expressão. Mas será que Deus está perdido? Deus sumiu? Será que quando a gente está reunido aqui, a gente tem que ir lá buscar em algum lugar a Deus? Se buscar a Deus é uma forma poética de se dizer, né? Buscar a Deus tem a ver em determinar conhecer a Deus no seu íntimo, né? Acreditar que essa busca pela palavra vai dirigir a minha vida, meu futuro, a minha família, né? Buscar a Deus de uma forma que agrade a Ele, né? Estar determinado em ouvir a Deus. E um rei que me chamou a atenção, que eu trago hoje a mensagem, é o rei Asa. O rei Asa, ele buscou a Deus de todo o coração, determinou a busca de fazer a vontade de Deus. A gente vai encontrar lá em 2 Crônicas capítulo 14, abre a sua Bíblia, 2 Crônicas capítulo 14, versículo 1. Vou ler do 1 ao 5, depois você mantém a sua Bíblia aberta, que a gente vai dar um passeio no 15 e 16 também. 2 Crônicas capítulo 14. Versículo 1 diz: o rei Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. Durante o reinado de Asa, houve 10 anos de paz na terra de Judá. Asa fez o que era bom e direito, e assim agradou ao Senhor seu Deus. Ele proibiu os sacrifícios nos altares dos deuses estrangeiros e os cultos nos lugares pagãos de adoração. Derrubou as colunas do deus Baal e cortou os postes da deusa Azerá.
ordenou ao povo de Judá que adorasse somente o Senhor, o Deus dos antepassados deles, e obedecesse às suas leis e mandamentos. Proibiu também o culto nos lugares pagãos em todas as cidades de Judá, e destruiu os altares de incenso, e durante o seu reinado houve paz. Então você imagina quão determinado estava esse rei. Ele pegou uma nação, um reinado de uma nação que estava adorando a outros deuses, estava em conflitos, confusões, e ele fez o seu povo adorar a nosso Deus, somente a Deus. Destruiu altares, imagens, como diz o André, ele deu karatê para tudo que é lado, foi fazendo a limpa, foi fazendo a limpa mesmo nessa nação. Então esse rei, ele simplesmente buscou a Deus de uma forma intencional, buscou o favor de Deus e a presença dele. E olha, no versículo 2 fala que ele fez o que era bom e direito, e isso agradou a Deus. Então nós vemos aqui que a consequência de obedecer a Deus é a sua paz, é a sua bênção. Que maravilhoso se você puder escutar de Deus, que Ele está te agradando das tuas atitudes, das minhas atitudes. Essa decisão desse novo rei, ele trouxe uma nova perspectiva de vida a esse povo, a essa nação. Então, a partir do momento que ele decidiu seguir a Deus, agradar a Deus, de imediato já veio a paz. E aqui termina falando que teve 10 anos de paz, onde tinha guerra, onde tinha confrontos, muda para a paz. Que maravilha. Versículos 6 e 7 diz que Asa construiu muralhas e fortalezas nas cidades, e durante o seu reinado nenhum inimigo guerreou contra ele, pois o Senhor Deus fez com que houvesse paz. Asa disse ao povo de Judá: enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nas cidades muralhas, fortalezas e portões com trancas, pois temos adorado o Senhor nosso Deus, e temos procurado obedecer ao que Ele manda, e por isso que Ele nos tem deixado viver em paz com todos os povos vizinhos. Portanto, tudo isso foi construído e houve progresso. Então aqui parece que há uma contradição, não parece? Está tudo em paz, tudo tranquilo, e Asa está lá, fortificando a cidade, erguendo muralhas, ele está construindo portões, colocando cadeados, tempo que está tudo em paz, tudo tranquilo. Há uma contradição nisso, não há? Aos nossos olhos. Mas isso é uma característica de alguém que é diligente, de alguém que ouve e respeita a Deus, aquilo que Deus pede, aquilo que Deus fala aos corações. E aqui temos também uma orientação para nossas vidas. Isso aqui serve para nós, quando as coisas estão boas, parece que está tudo tranquilo na minha vida, nesse momento é que nós não podemos dormir, nós não podemos baixar a guarda das nossas vidas. Precisamos sempre construir, precisamos restaurar os muros ao redor da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos, da nossa empresa. Não é verdade? A gente precisa continuar construindo a nossa mente, construir muros, não deixar que qualquer coisa entre na nossa mente. O inimigo está solto, ele está que nem um leão bravo, querendo devorar todos. E é isso que Asa faz. A nossa comunhão com Deus deve ser diária, não dá para achar que a comunhão, experiências que tivemos no passado, muitas vezes isso acontece. Experiência que eu tive com Deus no passado, foi legal, foi bom sentir a presença de Deus, mas ela não vai determinar, não vai me garantir hoje. É isso que Asa está escutando aqui nesse momento de Deus. Precisamos estar conectados com Deus. Talvez muitas pessoas tenham caído porque têm enfraquecido a sua relação com Deus. Estão deixando de ler a palavra, pois está tudo indo bem, eu estou prosperando, está tudo legal, tudo às mil maravilhas, meu relacionamento está bom. Eu venho para o culto de uma forma mecânica, porque eu tive uma experiência, entreguei minha vida para Cristo, eu tive uma experiência com Cristo. Claro que foi bom. Eu, por exemplo, na minha entrega da minha vida para Cristo, foi uma experiência maravilhosa, muito bom, bom mesmo.
Só que, se eu não cuidar, eu entro num sono espiritual. Eu me baseio só nessas experiências passadas. E quando menos espero, o inimigo começa a fazer estrago, já fez estrago, fica tarde ou bate o desespero. Então precisamos estar seguros. É isso que o rei Asa nos mostra aqui, para a gente não parar de construir os nossos muros, continuar atentos. O versículo 7 fala que ele obedecia a Deus enquanto havia paz. Nossa igreja oferece muitas oportunidades, muitos cursos. Essa semana acho que começou o Crown, Homem Exemplar, e tantos outros tem para todas as faixas etárias. Para que é? Para construir muros, para melhorar o relacionamento, para cuidar. Meu casamento está bom, faça uma aliança. Faça uma aliança. Nunca está bom o suficiente. Ou se está realmente bom, tem áreas que você vai construir muros. Você não vai ser surpreendido pelo inimigo. Assim tem na área financeira, tem para os filhos, tem para homens, mulheres, enfim. Faça. Ah, mas eu estou bem nessa área, eu não vou fazer o curso. Faça. Faça. O verso 8, ele nos fala que, a palavra fala que Asa tinha um exército com 580 mil soldados. Era gente pra caramba. O cara estava de boa, 580 mil soldados. Só que do 9 ao 15 fala que um rei etíope, Zerá, ele surpreendeu, ele foi atacar o território de Asa. E ele tinha, esse etíope tinha 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. O que Asa fez? Versículo 11 fala que Asa pediu socorro a Deus. E Deus, de uma forma sobrenatural, deu a vitória a Asa. Imagine só a diferença do batalhão, quase o dobro, com mais 300 carros de guerra. E mesmo assim, Deus deu a vitória a Asa. Aqui a gente aprende mais alguma coisa para nossas vidas. Deus tem falado comigo. Nós temos que buscar a Deus como primeira opção. Buscar a Deus como primeira opção. A gente sabe que está vivendo momentos de incertezas, várias pessoas em crises, cidades em crises, a nação em crise, gente passando por dificuldade, como foi falado aqui antes, uma sociedade amedrontada, se sentindo injustiçada por muitas vezes, em fúria. Mas eu quero te falar que a nossa esperança, você já ouviu isso? A nossa esperança não pode ser colocada no governo ou em pessoas. Não coloque a esperança em pessoas. Prefeito, governador, presidente, vereador, a gente escuta tanta coisa, deputado. Não coloque a esperança neles. Não coloque. É isso que a palavra de Deus está nos falando aqui. Coloque como Deus como primeira opção na sua vida. Primeira opção. E crer também que você pode, da maneira que Asa recebeu essa vitória sobrenatural, você pode receber também na sua vida. Você não é diferente de Asa, pode ter certeza. Você é um filho de Deus, se você procurar a Ele com todo o coração, como a palavra fala, obedecer às leis, estar conectados com Deus, a sua vitória vai ser sobrenatural também. Não duvide disso. É isso que a palavra de Deus está nos falando. E também entender que buscar a Deus como primeira opção, algo que me chamou a atenção, é entender que uma crise, uma dificuldade, é uma oportunidade que Deus tem para mostrar a sua grandeza nas nossas vidas. É como se Deus estivesse lá de cima olhando você com dificuldade e Deus falando, esfregando as mãos assim, falando assim, Ele vai me chamar, Ele vai pedir socorro para mim. É isso que Deus está fazendo. Há alguns dias atrás, um caminhão nosso foi roubado, e é algo interessante, quando olhei no rastreador, o caminhão estava em outra rota, e eu liguei para a empresa para ver se eles tinham carregado para outro destino, que eu não sabia, que estava programado para passar por aqui.
E ele falou, não, carregamos aí para a Bahia mesmo. Falei, então roubaram o caminhão. Primeira coisa que eu fiz, orei a Deus. Primeira coisa. Claro que nervoso, coração acelerado. Deus. Falando com Deus, né, proteger o motorista, enfim. Liguei para a Merle também já começou a orar. E aí se arrumamos. E Deus, Ele dá a vitória de uma forma sobrenatural. O caminhão tinha, só para comentar, o caminhão tinha um rastreador antigo, eles cortaram o rastreador errado e o que estava funcionando continuou no caminhão. Então eu consegui monitorar o caminhão e a polícia acabou prendendo o caminhão lá no Goiás. E depois liberaram o motorista o outro dia, os ladrões. E depois de tudo, em casa, tudo certo, a gente começa a ver, a observar aonde a mão de Deus estava em várias situações. Isso não é um acaso que não acharam o rastreador certo, não é um acaso que aconteceu isso, aquilo, que passou em tal estrada que alguém viu, o policial que estava lá. Não, é Deus colocando as coisas nos seus devidos lugares. Então isso eu vejo como uma oportunidade de ver a grandeza, o poder de Deus operando na vida daqueles que o buscam, assim como a gente está falando. E ao contrário disso, se eu não aproveitar essas oportunidades, se eu achar que é pessoas que vão resolver, eu não consigo enxergar a grandeza de Deus. É Deus fazendo a obra, é Deus. Então o Asa, ele teve, a palavra nos fala aqui que ele teve 10 anos de paz. E durante esse tempo, ele foi fiel a Deus. No capítulo 15, vá lá no capítulo 15, versículo 1 e 2. Versículo 1 diz que o Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filho de Obed. E ele foi falar com Asa. E disse, Rei Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem. O Senhor Deus está com vocês, se é que vocês estão com Ele. Se o procurarem, Ele deixará que vocês o achem. Mas se o rejeitarem, Ele também os rejeitará. Versículo 7, mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo o que fizerem. A gente percebe aqui Deus nos dá uma condição, Deus fala, se é que vocês estão com Ele. Fala também, se o procurarem e se o rejeitarem. Deus está falando aqui de uma relação de dois lados. Deus não é homem, Deus não mente, Ele é fiel. Mas e nós estamos fazendo a nossa parte? É isso que ele falou para Asa, profeta, a boca de Deus falando. Você está fazendo a tua parte? Se vocês estiverem com Ele, Ele vai estar com vocês. Vocês vão ser bem-sucedidos em tudo que fizerem. Ele dá uma condição para nós. É isso que nós aprendemos aqui. E pergunta até que a gente pode fazer para nossas vidas. Nós estamos com Deus? Você está com Deus? Você tem procurado a Deus como primeira opção? Ou você tem rejeitado a Deus? Tem lutado com forças próprias? Ou Deus tem sido um Deus bombeiro, aquele que a gente chama só na emergência? Versículo 8. Versículo 8 do capítulo 15. Asa ouviu essa mensagem, isto é, a profecia de Azarias, filho de Obed, e ficou cheio de coragem, e acabou com todos os ídolos nojentos que havia em Judá e em Benjamim, e também nas cidades que ele tinha conquistado na região montanhosa de Efraim, e consertou o altar do Senhor Deus, que estava no pátio em frente ao templo. Então Asa, quando escutou o profeta lhe entregando uma palavra de Deus, ele teve ainda mais alegria para continuar essa reforma religiosa nessa nação. Nesse mesmo capítulo do 9 ao 15, ele usou o poder que ele tinha, porque a gente vai entender também que buscar a Deus inclui assumir as nossas responsabilidades. E uma das responsabilidades como líder é guiar
o seu povo, assim como Asa fazia. Nós também, temos que guiar. É claro que Asa tinha esse poder como rei, graças a Deus ele usou de uma forma boa, positiva. Aqui fala, nesses versículos do 9 ao 15, fala que ele fez todo o povo jurar em voz alta, que ele só tinha um Deus, que é o nosso Deus, que matou animais em sacrifício, enfim, fez muitas coisas. No versículo 12 diz que ele fez uma aliança com o Senhor. E aqui também a gente tem alguma aplicação para as nossas vidas. Porque quando eu busco a Deus de todo o coração, de uma forma pura, com uma forma real, eu tenho a direção de Deus estabelecida em tudo que eu fizer na minha vida, é inevitável, escuta bem, é inevitável que as pessoas que estão à sua volta, à minha volta, não vejam a presença de Deus, que elas não são impactadas, pessoas, a minha família, meus amigos, meus negócios, as decisões que eu tenho para fazer, enfim, tudo, os projetos, tudo é impactado de uma forma positiva pelo amor de Deus, é inevitável. Você resplandece, você passa esse amor de Deus às outras pessoas. Então a gente tem que entender que a gente tem esse poder de influenciar pessoas. Precisamos fazer o possível para que essas pessoas entendam, para que elas sintam o amor de Deus, que elas busquem, que elas se interessem pelo amor de Deus. O Helmut comentou antes, de ajudar ao próximo, de ver quem está precisando, de levar a palavra de Deus. E quando você está enraizado com Cristo, é inevitável que você não passe a palavra de Deus à frente. E por outro lado também, se em algum lugar eu não consigo, a pessoa não quer, mas pelo menos eu posso atrapalhar a ação do inimigo. Temos esse poder também. Se eu não consigo levar a pessoa, mas pelo menos atrapalhar a ação do inimigo naquela vida, naquela família. Olha só no versículo 16 desse capítulo 15, Asa, ele removeu a sua mãe da posição de rainha mãe, posição da mãe dele, alto poder, ele sacou ela fora. Por quê? Porque ela ergueu um poste que ficava do lado de uma deusa. Esse poste, a Bíblia fala que era uma imagem imoral. Imagina o que pode ser esse poste. Segundo a Reis fala que era uma imagem nojenta. E Baal vai lá, Asa vai lá e passa a motosserra, já corta, já joga fora, faz uma limpa. Independente de quem é que seja. Isso serve para nossas vidas também. Isso serve para nós, que nós não precisamos compactuar com aquilo que está errado. Mesmo que for dentro da nossa casa. Porque é dentro da minha casa, eu não preciso compactuar com coisa errada. Preciso fazer a diferença. Não é porque algumas pessoas, algumas empresas fazem tal coisa que eu preciso fazer. Não é porque dão propina em tudo que é lugar que eu preciso dar porque as coisas andam. Não, temos que ser diferentes. Asa sacou a mãe dele, mas interrompeu ali, talvez podemos dizer, um culto pornográfico, imoral, algo desse gênero. É só que Asa, quase no final de sua vida, ele deixou de confiar em Deus. Como o Helmut falou antes, Asa também, ele voltou atrás. E Deus não se agradou da sua atitude. Ele foi confiar em homens. Asa, ao contrário do que ele já havia vivido, já havia experimentado. Lembra que eu falei, quando a gente tem experiências antigas, a gente não pode baixar a guarda, ele baixou. Capítulo 16, do 1 ao 6, nos fala que ele fez uma aliança com um rei ímpio. Asa fez uma aliança para poder parar um exército que estava vindo atacá-lo. E Deus não se agradou. Versículo 7 e 8 desse capítulo 16, versículo 7 e 8 diz:
Por esse tempo, o profeta Hanani foi falar com o rei Asa de Judá e disse: o Senhor confiou no rei da Síria, esse é para quem ele pediu auxílio, o rei da Síria, em vez de confiar no Senhor seu Deus. E por isso o exército do rei de Israel conseguiu fugir. Ele não destruiu o exército conseguiu fugir e continuou sendo uma ameaça para ele. Versículo 8: não é verdade que os soldados da Etiópia e da Líbia formaram um enorme exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? Esse foi no passado, ele está falando. Não é verdade que você viu tudo isso? Só que, no entanto, o Senhor confiou em Deus o Senhor, e Ele lhe deu a vitória. Olha que maravilhoso. Essa repreensão que Deus, através do profeta, dá. Né? Lembra, há pouco eu também falei das oportunidades, a crise é uma oportunidade. A Asa perdeu essa oportunidade de, mais uma vez, de ver a manifestação do poder de Deus sobre a vida, sobre o reinado dele. Então, não importa qual seja o tamanho do inimigo, não importa. Era isso que o profeta estava falando para Asa. Não importa qual é o tamanho, você teria que ter buscado a Deus, assim como você fez lá atrás. Você presenciou o que Deus... Você lembra das batalhas que tiveram? Você sempre pediu a Deus em primeiro lugar e Deus sempre esteve contigo. Nós, quando deixamos de buscar a Deus, nós perdemos todas essas oportunidades. E damos a oportunidade, talvez, para o inimigo, damos uma chance para o inimigo. Ele deu, o exército fugiu e continuou sendo uma ameaça. E como não foi uma mensagem gostosa de ouvir, como aquelas que ele tinha ouvido quando o profeta trouxe algo de Deus, que animou ele, que encorajou ele, Asa ficou tão bravo, que acabou prendendo e maltratando esse profeta. Imagina o ponto que chegou, o coração endurecido, já não queria mais ouvir a Deus. E se a gente não cuidar, as nossas vidas podem tomar esse rumo. Pode ser assim também. Sabemos que quando estamos afastados de Deus, quando não estamos buscando a Ele de todo o coração, nós nos fechamos para a correção também. A correção por si só, ela não é gostosa. Mas quando a gente está enraizado, quando a gente está debaixo da palavra de Deus, a gente sente no coração. A pessoa pode falar que a gente absorve e muda. Mas Asa não foi assim. No versículo 9, o profeta nos dá uma panorâmica do cuidado de Deus. Ele fala: Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos os que são fiéis a Ele com todo o coração. Palavra maravilhosa. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças. Para quem que Ele quer dar forças? A todos que são fiéis a Ele com todo o coração. Palavra de Deus. Os olhos de Deus estão aqui. Os olhos de Deus estão aí, olhando para a sua vida. Estavam olhando quando você acordou, estavam olhando o dia inteiro hoje. Esse é o nosso Deus, um Deus que observa, que olha. Consegue imaginar Deus olhando a todos? Todos na terra. A palavra de Deus nos fala. Só que Deus não é aquele que está cuidando para ver se a pessoa fez um erro para castigar, para dar aquela reguada nos dedos. Não é isso que Deus faz. Deus, Ele está olhando dessa forma porque Ele está buscando alguém que, mesmo que não seja perfeito, uma pessoa que não seja perfeita, que seja limitada, que tenha seus defeitos, mas que tenha o seu coração, uma busca verdadeira por Deus. É isso que Deus procura. Deus procura pessoas onde é que Ele pode falar assim: não, essa pessoa vai comigo até o fim, essa pessoa eu vou salvar. Essa pessoa eu vou fazer prosperar, essa pessoa eu vou cuidar, essa eu vou resgatar, essa eu vou curar. É isso que Deus faz quando Ele fala que está olhando, observando tudo. Ele não quer. A intenção dele não é sair procurando pessoas para castigar, mas sim encontrar verdadeiros adoradores. Asa
no verso 19, com 39 anos de reinado, Asa ficou doente. Versículo 12. E mesmo com o estado de saúde dele ruim, deu uma doença nos pés, o estado de saúde dele não era legal, mas mesmo assim, sabendo que Deus cura, sabendo que precisa clamar a Deus, sabendo que Deus precisa ser a primeira opção, ele não se curvou a Deus. Não se curvou. Não orou, não pediu ajuda. Somente ele pediu ajuda aos médicos, não tem nada contra os médicos, por favor. Mas ele sabia do poder que Deus tinha. Ele não procurou a Deus. Não procurou. Eu não quero finalizar essa mensagem com essa mensagem negativa de Asa, né? Volte ao versículo 9. Ó, Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos os que são fiéis a Ele com todo o coração. Aí cada um de nós, com certeza, tem uma história, tem experiências. Muitos já passaram por várias provas, com toda certeza. Há pessoas que estão iniciando, que estão engatinhando com Deus. Né? Mas independente da sua história, não leve em conta. Né? Deus está disposto a ser encontrado por você. Ele fala que se você me procurar, eu deixarei que você me ache. A cada um de nós, Ele só pede que creia nele e procure a Ele de todo o coração. Para finalizar, tem uma pequena história, um pouco parecida com a outra. Certo rapaz, certo jovem, chegou ao pai e falou: pai, eu quero o dinheiro da minha herança. Novo ainda, jovem. O pai dele vendeu tudo, a parte dele, arrumou o dinheiro, deu para o filho saiu no mundo. E como a outra história do filho pródigo, esse filho também gastou tudo em coisas erradas, festas, coisas imorais, enfim. E certo dia ele caiu em si, se arrependeu, e escreveu para o pai dele. Falou: pai, eu sei que eu fiz a coisa errada. Escreveu uma carta: eu sei que eu fiz a coisa errada, estou arrependido. Eu queria que o senhor me perdoasse, me aceitasse em casa novamente. Pai, final do mês, eu vou pegar o trem. O pai dele morava ao lado de uma linha de trem. Eu vou pegar o trem e vou passar em frente. Se o senhor estiver com uma toalha branca na frente da janela da cozinha, eu vou parar na próxima estação e eu volto para casa. Mas se o senhor não colocar essa toalha, eu vou entender. É um direito teu. Aí eu procuro outro rumo. E assim aconteceu. Chegou no dia, esse filho embarcou no trem, coração acelerado, angustiado, ansioso. E foi chegando próximo da casa, ele já na janela do trem, querendo ver o que teria na janela da casa do pai dele. E passou, e para a alegria dele, a toalha branca estava lá. Então ele parou na próxima estação. Só que para surpresa dele, não tinha só a toalha branca. O pai dele pintou a janela de branco. E mais do que isso, ele pintou a janela de branco, colocou a toalha branca e pintou as paredes da casa de branco. Pintou o telhado de branco. Pintou até as árvores, gramado, calçado, tudo de branco. Esse é o nosso Deus. Jamais Ele vai te rejeitar. Ele vai te receber da forma como você está, desde que você se arrependa de todo o coração. Esse é o nosso Deus. A palavra de Deus nos fala para buscar a Ele de todo o coração. Crer, e nós vamos ser recompensados. Hebreus 11:6 fala isso. Recompensados. Talvez você esteja aqui essa noite, de alguma forma você se sinta longe de Deus. Algumas circunstâncias da vida, dificuldades. Talvez hoje seja o dia de você orar a Deus, de você baixar a sua cabeça, pedir perdão a Ele, escrever essa carta
Ele vai te receber com toda certeza, a toalha branca vai estar lá. Amém? Baixe sua cabeça, eu quero orar ainda por você. Pai querido, que privilégio temos, Deus, de te conhecer, de ser chamados, né, de teus filhos, Pai. É um privilégio de te encontrar, como nós vimos agora, Pai, de te encontrar 24 horas por dia, cada segundo, mesmo das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas falhas, Pai. Pai, te peço que o Senhor aceite as orações que estão sendo feitas aqui nesse momento, Pai. Há pessoas que estão precisando do seu abraço, Senhor. Clamamos que haja, sim, uma intervenção do céu, em favor de cada um desses queridos. Pai, somos gratos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Pai, também nesse momento da ceia, que nós possamos reafirmar a nossa aliança com o Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Obrigado por nossas vidas, pelo teu fluir, pelo teu amor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.